Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Eu, pastor Rodrigo Barreto, quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e por todos os seus caminhos. Você que está me ouvindo, creia, acredite que o Senhor tem algo grandioso, maravilhoso para fazer na sua vida. A palavra de Deus que estaremos lendo está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 29. No livro de Apocalipse, capítulo 29, o Espírito Santo tem uma palavra para você. Antes da gente começar aqui a leitura, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, se quiser compartilhe com alguém. Diariamente temos trazido aqui orações, mensagens, pregações cotidianas para abençoar a sua vida. Não é sobre, meus irmãos, aqui apenas um canal, isso mesmo. É aqui, meus irmãos, a respeito da palavra de Deus, de oração. Se você quer estar debaixo aqui, meus irmãos, deste propósito de oração, da palavra de Deus, você está participando aqui conosco diariamente. Todos os dias, nas minhas orações, eu tenho apresentado a todos aqueles que têm acompanhado diariamente, tem meus irmãos inscritos no nosso canal, tem sempre meus irmãos interagindo, deixando seu joinha, fazendo os seus pedidos de orações aí, pode fazer, e você está recebendo umas orações aqui diárias. Muitas vezes você assistiu, se inscreveu, se deixou o seu joinha, e você nem imagina que só foi apenas uma oração, que é muito importante, claro, a oração, mas por trás existe uma grande intercessão pela sua vida. Pois faça parte aqui conosco desse propósito tão especial. E Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém? No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo, meus irmãos, a partir do versículo 10. O apóstolo João, meus irmãos, ele foi o escritor do livro de Apocalipse. O apóstolo João, meus irmãos, ele foi arrebatado e levado até os céus, e ali ele teve toda a revelação do final dos tempos, do Apocalipse, da conclusão, isso mesmo, da história humana, do projeto final de Deus sobre as nossas vidas, sobre o mundo. E ali, meus irmãos, um anjo, nos últimos minutos ali, revela, meus irmãos, para o apóstolo João, o propósito de salvação para o seu povo, isso mesmo, para a igreja, para aqueles que estão rendidos, servindo ao Senhor. Nós estamos vivendo momentos difíceis, isso mesmo. Eu quero deixar aqui para você deixar aqui bem claro, que servir a Jesus Cristo é esforço, sacrifício, isso mesmo. É esforço, é sacrifício, é morte cotidianamente. Esta morte, meus irmãos, é quando nós negamos a nossa carne, mortificamos os nossos desejos para servir ao Senhor. É isso, meus irmãos. Não podemos, meus irmãos, achar que só simplesmente estarmos, meus irmãos, fazendo parte de uma religião ou participando de um culto, isso, meus irmãos, é o bastante para a nossa vida com Deus. Porque não é. É sacrifício, é renúncia. E hoje, meus irmãos, não está difícil de fazer parte, meus irmãos, de uma religião, participar, meus irmãos, de um culto, mas, meus irmãos, está difícil das pessoas, meus irmãos, realmente entender que é preciso sacrifício
renúncia, esforço, negar a si, isso mesmo, santificação, santificação. Muitas pessoas, meus irmãos, elas estão servindo ao Senhor até um certo ponto, mas quando o pastor, meus irmãos, chama para ter mudança, transformação, para ter mais santificação, transformação de vida, mudança, tem pessoas, meus irmãos, que elas já, meus irmãos, já não se agradam mais. Alguns já põem o seu limite, eu só sirvo ao Senhor até este ponto. Não há progresso, não há esforço de progresso, de santificação. E assim, meus irmãos, não podemos servir a Deus. Olhe bem, a salvação é esforço. E se no processo de salvação, na minha vida e na sua, não houver um progresso cotidianamente, eu posso dizer, meus irmãos, que a minha fé, ela não tem valor. Isso mesmo. Se a minha fé, olha bem, se a minha fé em Jesus não produzir santificação, progresso na minha vida com Deus, cotidianamente, alguma coisa de errado tem. Isso mesmo. Eu estou aqui pregando para você. Eu não posso dizer, meus irmãos, que eu estou isso mesmo. E um nível de santificação aqui, meus irmãos, que não há progresso mais, já cheguei no limite, porque isso é mentira. Só no homem já dizer isso, ele já está sendo reprovado. Isso, ele já está pecando e sendo reprovado. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, há um processo, um progresso cotidiano na nossa vida com Deus. E é preciso que você compreenda isto. É preciso que você se esforce. Isso mesmo. Se esforce na sua vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de renúncia. O que atrapalha a minha vida de oração, a minha leitura, a minha vida com Deus? Isso mesmo. Será que o meu coração está reto diante do Senhor? Será que eu estou, meus irmãos, cultuando ao Senhor de verdade? Será que eu estou servindo ao Senhor como corpo dele? Isso mesmo. Participando verdadeiramente como corpo de Cristo? E é preciso que venhamos, meus irmãos, despertar isso. Isso é uma realidade que nós estamos vivendo. O próprio apóstolo Paulo, se não me engano, lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: não vos conformeis aos padrões deste mundo. Isso mesmo. Não vos conformeis aos padrões deste mundo. Porque, meus irmãos, não podemos, meus irmãos, nos conformar, isso, com os padrões terrenos deste mundo e achar que tudo é normal, ou tudo que a gente vê, meus irmãos, a gente querer imitar, isso mesmo, os padrões deste mundo. Não tem como, meus irmãos, não tem como. É por isso, meus irmãos, que as pessoas, elas não... Olhe bem, as pessoas, meus irmãos, elas não estão, isso mesmo, dizendo que não querem fazer parte de uma religião, ou ir participar de um culto. Mas as pessoas, meus irmãos, elas já, muitos, não estou generalizando aqui, mas muitas pessoas, meus irmãos, elas já colocou um limite. Eu só chego até ali, isso mesmo. Pois então, o seu progresso e o que Deus pode fazer na sua vida é até aí onde você botou o limite. Isso mesmo. Porque alguns já limitam isso mesmo. Isso aqui eu não faço, isso aqui, isso mesmo. E olhe o que o anjo, meus irmãos, não foi nem o apóstolo João aqui, foi o anjo que, meus irmãos, saiu do altar, do trono de Deus, o mesmo, meus irmãos, que destruiu, que derramou a taça do juízo de Deus sobre a terra, isso mesmo. Falando aqui com o apóstolo João, após o seu arrebatamento ali em espírito, onde ele recebeu a revelação. Olhe, meus irmãos, o que o anjo, e aqui, meus irmãos, não foi um anjo, meus irmãos, simples,
de uma baixa hierarquia, mas, meus irmãos, aqueles que estão mais próximos da santidade, do trono de Deus. Isso mesmo. E aqui, meus irmãos, o anjo diz, e disse-me, o anjo falando ao apóstolo João, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo de quê, pastor? O tempo do fim. O tempo, meus irmãos, do fim. Isso mesmo. O tempo da destruição deste mundo. O tempo da volta de Jesus. Onde aqueles que estão, meus irmãos, limpos, lavados pelo seu sangue, esses irão subir. Mas aqueles, meus irmãos, que têm resistido à voz, à palavra, resistido se render-se ao Espírito Santo, à vontade do Senhor, esses, meus irmãos, irão ficar. E o que pode receber, meus irmãos, só é o juízo de Deus. Nada mais. Isso mesmo. E ele diz, e disse-me, não seles as palavras desta profecia, deste livro, porque próximo está em tempo. Aí ele diz, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Olha o que o anjo disse. Aquele que é injusto, que se suje mais. Isso, que seja injusto mais. Isso mesmo. Aquele que é sujo, que se suje mais. Mas aquele que é justo, que seja mais justo ainda. Aquele que é santo, que seja mais santo ainda. Pois então não tem como eu dizer isso mesmo, que eu só sirvo a Deus até um determinado limite. Isso mesmo. Eu não posso determinar isso mesmo. O progresso na minha vida, eu só faço isso. Isso mesmo. E o progresso de santificação, de crescimento nosso com Deus, tem que ser cotidiano, diário. Nós devemos estar livres para a transformação e o progresso de Deus na nossa vida. Se nós estamos resistindo à palavra, à voz de Deus, isso mesmo. Se nós estamos resistindo a uma entrega total, à morte, isso mesmo. Para o mundo totalmente, nós nunca, meus irmãos, experimentaremos isso mesmo, o galardão de Deus sobre as nossas vidas. Nunca iremos experimentar. Porque nós, meus irmãos, não estamos entregues para ser mais justo, mais santo, isso mesmo, mais verdadeiro. Que é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Olhe bem, eis que cedo venho, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E quais são as nossas obras? Isso mesmo. Será, meus irmãos, que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro? Isso mesmo. Tivemos as nossas vestes brancas. Estamos caminhando no progresso de santificação, de transformação de vida? Isso mesmo. Ou, meus irmãos, alguém já limitou, eu já estou no meu nível aqui. Isso mesmo, já estou no meu nível. Pastor, não pega no meu pé. Isso mesmo. Não me cobra nada. Isso mesmo. Eu sirvo a Deus aqui. Já estou aqui no progresso aqui. Isso mesmo. E é o que temos visto, meus irmãos.
E ele diz: eis, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando. Isso mesmo. Jesus está voltando. E é preciso santidade, mudança de vida. É preciso ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Não estou me referindo, meus irmãos, vestes dessas aqui não. É a nossa vida, é o nosso caráter ser transformado, é a gente ser limpo dos pecados, é ter mudança de vida. Isso mesmo, mudança. É você se render-se à vontade do Senhor. Isso mesmo. E ele diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Sabe, meus irmãos, você sabe que Deus foi quem criou o mundo. Isso mesmo, Deus foi quem criou o mundo. No livro de Gênesis, no capítulo 1, isso mesmo, diz assim, no versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra foi Deus. O mesmo, isso mesmo, criou, meus irmãos, a cidade celestial. Isso mesmo. E que cidade celestial é esta, pastor? É aqueles que foram lavados, limpos pelo sangue do Cordeiro. Isso mesmo. Alguns dizem: o que é salvação? E se um homem morrer, ele vai para onde? Se Deus foi quem criou o universo, os céus e a terra onde nós habitamos e moramos, foi o mesmo que criou, meus irmãos, a cidade celestial. Isso mesmo. Para quê? Para que aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, esses possam habitar ali. Agora, ele diz: mas ficarão de fora os cães. Quem são os cães? São, meus irmãos, os desobedientes, os arrogantes, os soberbos, aqueles, meus irmãos, que não têm amor, não têm piedade. Esses são um exemplo de cães. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Isso mesmo. Esses, meus irmãos, ficaram de fora. Da onde? Da cidade celestial. E se vão ficar de fora da cidade celestial, para onde vão? Isso mesmo. Do mesmo jeito que Deus criou o céu e a terra, e nós habitamos, isso mesmo. Também Deus criou a cidade celestial. Deus criou, meus irmãos, um lugar chamado Lago de Fogo. Lago de Fogo. Que foi, meus irmãos, para o juízo do diabo. Isso mesmo. O falso profeta e o anticristo. Aqueles, meus irmãos, que irão, isso, já trabalham aqui, desviando, enganando muitas pessoas, desvirtuando muitos da fé. E aqueles que amam mais o mundo, os prazeres, as paixões,
Aqueles que estão orgulhosos, isso mesmo. Não quer, meus irmãos, mudança. Já se limitam, isso mesmo. Infelizmente, esses, como a própria palavra aqui mesmo diz, esses, meus irmãos, irão para o lago de fogo, juntamente com o diabo, o falso profeta, o anticristo e todos os seus demônios. Esse será o final, meus irmãos, desses. Isso mesmo. Hoje existe a terra. E aqui, meus irmãos, é onde podemos, meus irmãos, tomar a decisão correta. Onde queremos, meus irmãos, morar. Se na cidade celestial, ou, meus irmãos, no lago de fogo, onde lá, meus irmãos, não há piedade, não há paz. Lá, meus irmãos, é choro, dor e sofrimento. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida. Se renda-se. O maior bem na vida de uma pessoa é ela estar, meus irmãos, rendida a Jesus Cristo. Rendida ao Senhor. E deixar que o Senhor tome conta da sua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar por você que está me ouvindo agora, neste momento. Você que quer se arrepender, quer entregar a sua vida, quer se voltar para Jesus. Você, meus irmãos, que quer a cidade celestial. Isso mesmo. O lugar santo que Deus tem reservado, meus irmãos, para aqueles que são lavados, ou querem ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que querem ter um progresso de santidade, mudança de vida. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, Pai, eu me ponho aqui diante do Senhor, juntamente com todos, Pai, que nos acompanham agora. Ó meu Pai, tenha misericórdia desta vida, desta casa, desta pessoa, Senhor. Perdoa os pecados, Pai. Sara a terra. Escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Oh, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor. Perdoa o pecador. Liberta esta pessoa de toda influência maligna, de todo o espírito de tormento, de loucura, de toda escravidão, opressão. Oh, meu Pai, aleluia. Toca agora, Senhor, convencendo o pecador, libertando ele de todo o poder das trevas. Espírito Santo, convence agora, liberta, transforma, restaura. Tira essa pessoa, Senhor, da escravidão. Liberta do vício. Liberta, Senhor, de todo o pecado, de toda avareza, de todo orgulho, de todo sentimento mau, de toda mentira. Meu Deus, liberta esta pessoa agora, Senhor. Que ela seja transformada. Tenha a vida restaurada. Que haja mudança agora, ó Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Santo és, Senhor. Eu declaro agora, Senhor, que pessoas estão sendo libertas, curadas. Correntes que estavam aprisionando estão sendo quebradas. Pessoas estão sendo livres de todo o mal em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Toca agora, Senhor, libertando, curando. Tirando esta pessoa, Senhor, de todo o poço, de toda a lama, dá novas vestes, limpa ela, Senhor, pelo teu sangue, Senhor, e que ela seja livre, restaurada, que todo espírito de doença, de tormento, que tem agido na mente, no corpo, na coluna, no sangue, que todo o mal agora vá embora. Eu ordeno isso mesmo. Apenas com a palavra do Senhor. Vai embora. Abandona agora esta vida. Que a dor vá embora. O mal desapareça. Os demônios que têm atuado agora nesta vida, nesta casa,
Desapareça agora. Demônio, vai embora agora. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o Senhor. Seja livre agora. Aleluia. Que todo o mal vá embora. Eu vejo demônios saindo agora de vidas, de casas, famílias. Aleluia. Vai embora. Em nome de Jesus Cristo, pessoas sendo curadas agora. Vícios caindo por terra. Correntes, prisões. Em nome de Jesus Cristo. Vai embora. Eu ordeno pelo poder do nome de Jesus Cristo. Santo é esse. Toca agora, Senhor, nesta vida, na mente, no corpo. Seja tocado agora. Seja liberta agora. Seja livre agora. A sua casa, a sua família, o seu lar. Diga: eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. É preciso que você entregue a sua vida ao Senhor. E se renda-se para Ele. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. E que você seja guardado agora pelo Senhor. Oh, meu Pai, guarda esta vida. Guarda ela, Senhor. E que ela seja livre. Seja livre agora. Seja curada. Liberto. Receba o seu nome escrito no livro da vida. Diga: eu me rendo a Ti, Senhor. Eu quero ser santo, Te servir. Eu quero dizer não ao pecado, não a este mundo. Eu quero me render a Ti, Senhor. Seja abençoado, seja livre agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu amo vocês. Fiquem todos na paz. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Não brinque, porque o tempo está perto. E o diabo, ele não está brincando. Isso mesmo. Mas Jesus, ele quer te salvar. Que Deus te abençoe.